Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, que bênção nós estar na presença de Deus essa noite, poder adorar o nome de Jesus nesse santo lugar, poder engrandecer o Senhor. Quem já sentiu a presença dele aqui? Nós já estamos sentindo a glória dele nesse lugar, através dos hinos que o conjunto cantou, que a irmã Jadna cantou, através da direção do culto, os hinos que o pastor Dedé também cantou. Glória a Deus, Jesus está aqui, né, irmãos? E o Espírito Santo está dando testemunho dele para nós, porque nós estamos sentindo na carne, nós estamos sentindo essa coisa boa, aleluia. É o testemunho do Espírito Santo dizendo, é aqui que Deus está nesse lugar. Oh glória. Você vai abrir a tua Bíblia no último livro, Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 2, nós vamos nos deliciar na palavra essa noite, nessa noite de ensino e de edificação, aos irmãos que estão nos assistindo através da Web TV Semear e os que estão nos ouvindo através da Rádio Vertical. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus, e também aos pastores que aqui estão. Prazer nós estarmos sempre juntos. Estamos sentindo a falta do nosso pastor Pedro, nosso mestre, ensinador, né, que sempre traz essa palavra tão boa na terça-feira e é tão gostoso ouvi-lo. Mas hoje está viajando, o pastor Júnior também não está conosco, está viajando, e nós estamos aqui na responsabilidade, e o mais importante de tudo é que Jesus está conosco aqui. Glória a Deus. Capítulo 2 de Apocalipse. Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que os puseste à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Por favor, tome o seu lugar e se assente. Meus amados, o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, estava encarcerado na ilha chamada Patmos, na Grécia. O imperador da época havia o trancafiado naquela ilha, e lá ele trabalhava em trabalhos forçados, e na sua idade avançada, já naquela ilha, o Senhor aparece para ele. Quando você lê o capítulo 1, é um capítulo tão lindo da palavra de Deus, por isso que esse livro recebe esse nome, Revelação ou Apocalipse em grego, porque o Senhor se revela e o Senhor aparece para João, dizendo: João, sou eu mesmo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que tenho na minha mão direita as 7 estrelas e que ando no meio dos 7 candeeiros. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu apareci para ti, João, aqui em Patmos, para te revelar as coisas que em breve vão acontecer. E aí, irmãos, ele vê, o João vê Jesus glorificado, ele cai no chão, o Senhor coloca a mão direita sobre ele e diz: João, não temas, João, estou te revelando muita coisa. E quando o Senhor começa, irmãos, a revelar os mistérios, você lê o último versículo do capítulo 1, o versículo 20,
você vai ver que ele diz para João: eu vou te revelar, João, eu vou te revelar esse mistério dos 7 candeeiros. E ele começa a falar com a primeira igreja, no capítulo 2, versículo 1, que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus começa a falar com a primeira igreja, e o Senhor diz para João: João, ao anjo que está na igreja em Éfeso, o pastor daquela igreja, escreve para ele assim: João, conheço as tuas obras. Olha só, eu conheço as tuas obras. Primeiro ele diz, se apresenta: eu sou aquele que tenho na minha mão direita 7 estrelas e que ando no meio de 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que tu não suporta os homens maus, que tu pusesse à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, achasse mentiroso, que tu tens perseverança, suportasse prova por amor do meu nome e não esmurecesse. Olha só, o Senhor dizendo para a igreja e para o pastor daquela igreja: eu te conheço muito bem. Eu sei quem você é, aleluia. Eu conheço todas as tuas obras. Eu conheço você desde o começo, desde o princípio dessa caminhada. Eu te conheço muito bem, aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? O Senhor nos conhece. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Aleluia. Senhor, tu conheces todos os meus pensamentos. A palavra ainda não me veio à boca e tudo tu já sabes. Aleluia. O Senhor conhece tudo. Irmãos, a igreja em Éfeso era uma igreja muito maravilhosa. Ela se tornou, depois de Antioquia, a igreja principal daquele período do ministério, pelo ano 90 ao ano 100 da nossa era, que nós estamos em 2014, essa igreja se tornou a principal igreja. O apóstolo João foi pastor dessa igreja. Timóteo, o servo de Paulo, foi pastor dessa igreja. Essa igreja era muito importante. Éfeso era uma cidade muito grande e muito importante do Império Romano. No Império Romano, irmãos, haviam algumas cidades chamadas de colônia, porque os moradores de Roma saíam de Roma, iam morar nessas cidades, e lá naquelas cidades elas tinham leis próprias, elas tinham legislação própria, elas tinham coisas que eram só dela. E essa cidade, Éfeso, era uma cidade muito importante e muito grande na sua época. Todas as principais estradas da época passavam por essa cidade. Ela era um centro de comércio, ela era um centro de encontro de pessoas e também um centro religioso. Uma das maiores divindades do tempo do Império Romano estava nessa cidade e era uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. E dentro dessa cidade, irmãos, havia muita prostituição, muitos problemas, muito mundanismo dentro dessa cidade. E quando você lê sobre a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai viajando, ele vai até Corinto, aquela cidade também grande, também populosa, uma cidade portuária que tinha porto dos dois lados. Ela era um istmo. E quando Paulo chega lá, ele começa a pregar, ele encontra um casal de judeus que eram de Ponto, na Pisídia, e moravam em Roma. Mas quando o imperador Cláudio mandou todos os judeus saírem de Roma, esse casal, Priscila e Áquila, foram parar e morar na cidade de Corinto. Quando morando lá em Corinto, eles encontraram Paulo e eles tinham o mesmo ofício, construíam tendas, eles trabalhavam no mesmo serviço, no mesmo trabalho. Lá Paulo começa a pregar o evangelho e logo eles já têm comunhão. Eles se converteram, aceitaram a Cristo, eles começaram a trabalhar junto com Paulo, e inclusive o apóstolo Paulo foi morar na casa deles. Que privilégio! E lá ele ficou por 3 anos e tanto,
morando com Priscila e Áquila. Quando Paulo vai embora, irmãos, Paulo, na volta embora, Paulo passa por Éfeso e deixa em Éfeso Priscila e Áquila, para que ali começasse um trabalho naquela igreja, uma igreja na casa deles. Ali eles iam trabalhar e iam começar uma igreja ali em Éfeso. Quando eles chegaram em Éfeso, eles encontraram uma realidade muito difícil, uma cidade que tinha leis próprias. Para os irmãos terem uma ideia, reis de todos os reinos ali conhecidos da época tinham feito doações para o templo de Diana, lá em Éfeso. Esse lugar não existe mais. Um grande terremoto na Idade Média fez com que o mar entrasse, e o lugar onde é Éfeso só tem ruínas. Quem foi lá viu isso, lá nesse lugar. Irmãos, e quando chegou lá, quando eles chegaram lá e começaram a pregação do evangelho, eles encontraram uma situação muito complicada, porque o pecado era exaltado nessa cidade. As pessoas que erravam encontravam refúgio nessa cidade. E havia uma lei entre os efésios, que se uma pessoa fosse pega praticando um crime, podia ser o crime mais bárbaro que fosse, e saísse correndo daquele momento antes da prisão, e entrasse no templo de Diana, e abraçasse uma das colunas, ele teria que ser perdoado. Veja só como é que era a situação do pecado nessa cidade. O pecado superabundava nessa cidade. O pecado nessa cidade era uma coisa terrível. A idolatria, irmãos, era terrível neste lugar. E ali começa a pregação do evangelho na casa de um casal chamado Priscila e Áquila. Você está entendendo por que Jesus falou? Conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança. O senhor está entendendo por que Jesus falou tudo isso? Que tu não suporta os maus. Você está entendendo por que Jesus falou isso aqui nessa palavra? Porque Éfeso era assim, irmãos. Era cheio de pecado, era cheio de problema. Era uma cidade muito grande, tinha mais de 100 mil habitantes nessa época aqui. E aí, irmãos, junto com Priscila e Áquila, chegou um homem, um grego de Alexandria do Egito. Ele chega lá, um tal de Apolo. A palavra de Deus diz que ele era muito eloquente e que ele pregava a palavra com eloquência e era íntimo conhecedor das escrituras, e ninguém conseguia disputar com Apolo, porque Apolo era um grande pregador. Ele pregava muito o evangelho. Você vai ler no capítulo 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Porém, quando no capítulo 19, na terceira viagem missionária, Paulo vai até Éfeso, quando ele chega ali, ele encontra Apolo e os outros discípulos, e ele pergunta assim: com que batismo vocês foram batizados? Aí eles começam a dizer: fomos batizados com o batismo de João. E a palavra de Deus diz: e o Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nem sabemos que há Espírito Santo. Leia o capítulo 19 em casa, de Atos. E aí Paulo ora por eles, e todos recebem o batismo com o Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. E se já pregavam melhor ainda agora. Se já eram eloquentes, ficavam mais eloquentes ainda. Se já eram corajosos, estavam mais corajosos ainda. E tem uma série de situações, se você ler em Atos, você vai ver. Mas voltando aqui para o Apocalipse, veja bem, depois de muitos anos, o que eu estou contando para os irmãos foi pelo ano 60. E o que Jesus está falando aqui no Apocalipse é mais ou menos pelo ano 100, 40 anos depois. Depois de 40 anos de caminhada, irmãos, essa igreja lutando contra o pecado, lutando contra todo aquele mar revolto que vinha contra, toda aquela onda que vinha contra eles, depois de tudo isso, o Senhor começa a falar com eles, o Senhor envia para eles uma revelação e diz uma coisa muito importante: tenho contra ti, porém, que deixasse. O que eles fizeram, irmãos? Deixasse o teu primeiro amor. Olha só, irmãos, se você numerar as qualidades que Jesus coloca para eles aqui,
Eram tantas qualidades que Jesus colocou: perseverança, olha, uma fé verdadeira, olha, eles não compactuavam com a injustiça nem com o mal, eles não suportavam o mal, e nem esses tais nicolaítas, que deviam ser pessoas terríveis, eles não suportavam, eles eram pessoas do bem. Porém Jesus fala para eles assim, ó: tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Amém, irmãos? Capítulo 24 de Mateus, versículo 12. Jesus fala um dos sinais da sua vinda. Porque os discípulos tinham perguntado para Jesus assim: Senhor, Senhor, que sinais haverá da tua vinda, dessas coisas e do fim do mundo? Jesus fala um dos sinais da sua vinda. Olha lá, irmão, está escrito lá na tela. 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Aleluia. Não é a vontade de Deus que o amor esfrie, mas é um dos sinais da volta de Jesus, o esfriamento do amor. Amém, irmãos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando nós lemos em Éfeso, uma igreja viva, uma igreja que batalhou contra o pecado, uma igreja que nasceu no meio da opressão, uma igreja que nasceu no meio da perseguição, venceu tudo e conseguiu se estabelecer como igreja. Quando nós vemos Jesus falando para eles: lembra-te de onde caísse, arrepende-te e volta às primeiras obras, nós conseguimos entender o contexto da igreja atual, da igreja que nós estamos vivendo, dos evangélicos brasileiros que nós estamos vendo hoje. Irmãos, saiu uma estatística que diz que daqui a alguns anos os evangélicos serão maioria absoluta da população. Amados, saiu aí uma pesquisa dizendo que dentro de 20 anos, aí nem vai tudo isso, os evangélicos serão maioria absoluta dos brasileiros. Mas que tipo de evangélicos seremos? Que tipo de crentes seremos, irmãos? Seremos os mesmos crentes que lutam contra o pecado e que amam o Senhor? Ou seremos como esses que se esqueceram do amor, que abandonaram o amor, que deixaram de amar o Senhor? Aleluia! Oh, glória! Seremos como o sinal da volta de Jesus. Crentes brasileiros serão como os do sinal da volta de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, pense comigo. O que faz esfriar o amor de alguém? Nós não estamos falando aqui do amor eros, amor entre um homem e uma mulher. Nós não estamos falando aqui do amor filos, o amor entre um irmão, eu e o meu irmão, não. Eu e o meu filho, não é esse amor que nós estamos falando. Nós estamos falando do meu amor por Deus, o meu amor por Jesus. É esse amor que nós estamos falando. Amém, queridos? Do seu relacionamento com Deus, é disso que nós estamos falando. Não deixe esfriar esse amor, irmão. Não deixe esfriar. Não deixe o teu coração desapegar dele. Não deixe as coisas da vida, meu irmão, levar o seu coração para longe de Jesus. Não se afasta. Não afasta, irmão, o teu coração da presença do Senhor. Não deixe de amá-lo, aconteça o que acontecer. Não deixe de amar a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes, vivendo no contexto da igreja, do ministério, nós começamos a ver tantas coisas, o nosso amor vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Dou a mão para o irmão não me dá mais a mão, meu amor vai esfriando.
Dou Pai do Senhor para alguém, alguém não me dá, o meu amor vai esfriando. Alguém fala mal de mim, o meu amor vai esfriando. Alguém não age como eu gostaria que agisse, o meu amor vai esfriando. Meu irmão, o que Jesus tem a ver com isso? Continue amando o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Motivos que nos fazem abandonar o amor. Alguns motivos. Primeiro, estarmos distraídos. Distraídos com a nossa própria vida. Distraídos com a rotina da nossa vida, com o nosso cotidiano. Distraídos de uma maneira tal que a oração, eu disse lá na Vila Nova outro dia, irmãos, que crente também reza. Sabia que crente também reza? Crente também faz oração repetida que Jesus falou na palavra, lá em Mateus, e não ficar aí repetindo, como os pagãos que não conhecem a Deus. Porque tem ou não tem? Tem crente que fala sempre a mesma coisa: Senhor meu Deus e meu Pai, isso, aquilo outro. Se Jesus fechar o ouvido, Jesus já disse: não precisa nem ouvir, eu já sei tudo que ele vai falar. Ele fala sempre a mesma coisa. Perdeu o amor, não tem mais aquela graça, aquela paixão, não tem mais aquele sentimento, não tem mais aquela contemplação no momento da oração, não tem mais aquele amor, mesmo aquela coisa apaixonada que sai do fundo da alma para Deus. Oh, não deixe esfriar o teu amor, irmão. Às vezes a nossa rotina, amanhã é quarta, eu tenho culto lá na Vila Nova, quinta tem reunião, e sexta tem culto de novo, e sábado tem festa, e domingo tem não sei o quê, e domingo de manhã tem escola dominical, e a gente vai se envolvendo com a rotina, e a gente esquece do nosso amado. Aleluia. A gente esquece daquele amor do começo, daquela paixão verdadeira, daquele sentimento que nos movia. Oh, glória! A nossa rotina, irmão. Jesus está sempre aqui na igreja e eu também estou. E é sempre a mesma coisa. E eu já estou aqui preocupado com depois do culto. Qual é a marmita que eu vou levar amanhã? O que eu vou fazer? E tal, o que eu vou fazer amanhã de manhã? Eu já estou lá na frente. Jesus, espera um pouquinho, estou pensando lá primeiro. E a gente vai se envolvendo com tudo isso, irmãos. E a gente vai se distraindo. Aleluia. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Tinha uma casa que Jesus gostava de ir. Mas era bom. Jesus estava sempre lá. Jesus era praticamente da família, ele era da casa. Jesus sempre ia lá. Casa de Marta, Maria e Lázaro. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus ia lá, sentava no sofá, se fosse hoje, sentava no sofá, e a Marta já ia: Jesus, de novo, né? Vou fazer janta para Jesus. E a Marta era tão distraída, irmão, com as coisas, que ela nem prestava assim a devida importância. Claro, ela servia, mas nem dava a devida importância àquela pessoa tão maravilhosa, que estava sentada no sofá da casa dela. E ela nem se preocupava de amar a ele, de ouvir a ele, de dar o seu sentimento a ele. Ela nem se preocupava. Estava preocupada com tanta coisa. E a Maria não. Já sentava ali na frente de Jesus e ficava se maravilhando com as palavras do mestre e ficava adorando o Senhor naquele lugar. E a Marta, por não estar contente ainda, ia lá tirar satisfação. Se fosse só de Maria estava bom, mas até de Jesus a Marta foi. Quando a gente está assim nessa rotina, a gente acha assim: Jesus me entende. Eu estou nessa luta toda aí, olha, Jesus sabe por que eu não estou adorando. Imagina, ele me entende. Até Jesus tem que dar conta das nossas coisas. E a Marta vai lá, irmãos, e fala para Jesus assim: Ô Jesus, tu não te importa? O quê? Vem a Maria aí, ó, sem fazer nada. A Maria está aí, ó. Só contempla. Ó a Maria aí na tua frente, Jesus. Manda ela fazer alguma coisa. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Aleluia. Quem já entendeu o que Jesus está falando aqui essa noite? Urabacalabachai. Jesus fala para ela assim: Marta, tu estás afadigada e cansada,
com tantas coisas, Marta. Só uma coisa necessária, Maria escolheu a melhor parte. Tu quer que eu tire ela daqui? Eu não vou tirar ela daqui. Ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Era para ti estar aqui também, Marta. Marta, era para ti estar aqui junto com ela, mas tu é muito distraída. Tu fica prestando atenção em tudo, menos em mim. Eu estou aqui na tua casa, um dia eu não vou estar mais, e tu nem presta atenção em mim. Oh, eu estou indo embora daqui a pouco, nunca mais vou voltar aqui, e tu não presta atenção em mim, Marta. Tu estás tão afadigada e tão cansada com tantas coisas. Irmão, não é assim conosco? Estamos tão afadigados, tão cansados com tantas coisas, às vezes até imaginando, Deus me entende, Jesus me entende, é uma correria, meu Deus, eu corro para lá, corro para cá, até Jesus sabe, Jesus me entende, irmão, Jesus não entende não, Jesus está se perguntando por que tu não está no teu lugar de adoração, por que tu saiu daquele lugar, por que tu abandonou aquele lugar que é onde tu ficava e me adorava, e ali eu enchi a tua alma. Por que tu saiu dali, filho? Para atender tantas coisas que só te cansam, que só te afatigam. Aleluia. Um motivo, irmão, que nos deixa assim, que nos faz abandonar. Estamos distraídos com a nossa vida, com a nossa rotina. Estamos distraídos. Mas o Senhor está nos falando aqui essa noite. Lembra-te de onde caísse. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Aleluia. Capítulo 12, versículo 11 de Romanos. Coloca lá para mim, irmão. 12 e 11. Sabe o que está escrito lá? Uma coisa muito linda. Muito maravilhosa. Olha lá o que está escrito. Não sejais vagarosos no cuidado, e sede fervorosos no espírito, servindo. Fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que significa isso? A temperatura do teu sentimento. Não deixa esfriar, irmão, o teu sentimento por Deus. Aleluia, aleluia. O apóstolo está falando de uma temperatura ali, fervorosos, mais do que fosse água, mais de 120 graus. Deixa ferver, não deixa esfriar o amor. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Oh, glória! Motivos que nos fazem deixar o amor. Um outro motivo, irmão. Um outro motivo. Não reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. Na nossa vida. Até parece que Jesus não está conosco. Capítulo 7 do mesmo Evangelho de Lucas. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus vinha de uma jornada. Jesus vinha curando e libertando. Jesus passou em Naim, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus entrou em Cafarnaum, curou o servo do centurião sem ir na casa dele. E aí Jesus está indo para a sua habitação em Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, irmãos, que era a sede do ministério, tinha um homem ali, principal dos sacerdotes, tal de Simão, e ele convida Jesus para ir na casa dele. Mestre, vamos jantar na minha casa? E o mestre educadamente vai. Mas quando Jesus entra na casa dele, eu fico pensando o seguinte, irmão, o meu entendimento dessa palavra é esse. Ele estava tão interessado no status de ter Jesus com ele, era tão importante para ele que Jesus estivesse na casa dele, isso era muito mais importante do que o próprio Jesus. Então quando Jesus entra, ele diz assim, entra aí, Jesus, senta aí. Fica à vontade. Você já foi no lugar que alguém não te recebeu bem? No lugar que alguém não te atendeu bem? Você já foi? No lugar que você entrou, ficou lá esperando assim alguém para te cumprimentar, alguém para te perguntar alguma coisa, você ficou, ninguém te deu bola, você saiu dali ou foi fazer outra coisa, porque não te atenderam bem. Foi isso que aconteceu com Jesus. Entrou na casa de Simão e disse, vou sentar, né? Vou ficar aqui. Jesus ficou lá na dele, quietinho.
E a palavra de Deus diz, irmãos, que daqui a pouco entrou a mulher. Leia lá no capítulo 7. Apaixonada. Apaixonada. Você já encontrou um crente apaixonado, irmão? Você já falou com um crente apaixonado? É tão diferente. É tão diferente. Pode querer murmurar perto dele, ele não murmura. Ele fala só de Jesus, de oração, de bênção. Ele só fala de Espírito Santo. Ele só fala de consagração. Ele só fala de coisa boa. Meu Deus, você chega triste perto dele e sai alegre. Você chega cansado e sai descansado de perto dele. De tão bom que é estar perto desse crente, que ele é tão apaixonado. Ele é tão apaixonado por Jesus, que aquele sentimento que ele carrega, irmão, contagia. Era essa mulher que entrou na casa do Simão. Aleluia. Ela entra na casa do Simão, irmãos, e a palavra de Deus diz que ela já entrou chorando, e ela vai direto nos pés de Jesus. Ela se abraça com os pés de Jesus e começa a chorar e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e começa a enxugar com os seus cabelos. E ela tinha ali um vaso de alabastro com nardo puro. Quebra o vaso, derrama e começa a ungir os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus, como quem diz: meu Salvador amado, eu te achei, eu estava te procurando, meu Rei, meu Redentor maravilhoso, meu Senhor, eu te amo. E quem estava por ali começou a dizer: se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Começaram a julgar. E Jesus começou a dizer assim: ô Simão, tem uma parábola para ti. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. Não tinham como pagar. Ambos foram perdoados. E aí Jesus começa a perguntar para o Simão: quem vai amar mais o credor? E o Simão, que era sábio, disse: Senhor, aquele que mais foi perdoado. Veja, irmão. E aí Jesus começa a declarar o amor daquela mulher. E Jesus começa a dizer: pois é, Simão, entrei na tua casa, tu não me atendeu. Tu não lavou meu pé, costume judaico. Tu não me beijou, costume judaico também. É como equivale a hoje apertar a mão da pessoa. Já pensou uma pessoa chegar na tua casa e não apertar a mão, não abraçar, não fazer nada? Foi o que aconteceu com Jesus lá. Pois é, Simão, tu não me beijou, tu não me ungiu. Mas essa aqui, ó, desde que chegou, não cessa de lavar os pés com as suas lágrimas, de enxugar com os seus cabelos, aleluia, de beijar os meus pés e de me ungir. Aí Jesus declara o motivo dela estar ali: porque ela muito me amou. Mulher, porque muito me amasse, eu te digo, perdoados estão os teus pecados. Tu me amou demais, aleluia. Irmãos, Jesus transforma a vida de muita gente. Mas essa mulher, ela transformou aquele dia de Jesus. Talvez naquele dia ninguém tinha beijado Jesus, ninguém tinha ungido Jesus, ninguém tinha lavado o pé de Jesus. Mas naquele dia, aquela mulher transformou o dia, transformou a vida de Jesus, se nós podemos dizer isso. Ela transformou, irmãos, aleluia. Você está entendendo? Ela chamou a atenção do céu para ela com a sua atitude de amor. Oh, glória! E Jesus declara: porque essa muito me amou. Mulher, porque tu muito me amaste, eu te digo, mulher, perdoados estão os teus pecados. Oh, glória. Tu e o Simão praticou obra de justiça, o Simão doou, o Simão ofertou, o Simão fez um monte de coisa boa, e tu só fez pecado. Perdoei os 50 dele e os 500 teu. Vocês são igual agora, vocês são igual. O teu amor me conquistou, o teu amor fez o céu se voltar para ti, mulher, tu é santa agora. Aleluia, está entendendo o que é amar a Deus? Amar a Deus é isso, meu irmão. Por isso Jesus está falando nessa palavra. Jesus está falando, e aí tem tanta coisa para falar de amor, mas vamos deixar assim. Você já entendeu essa mensagem?
Aleluia, você já entendeu essa mensagem. Jesus fala com aquela igreja e diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua perseverança. Olha, 40 anos de serviço prestado. Tu és uma igreja maravilhosa, tu és uma igreja perseverante. Mas eu tenho contra ti uma coisa: tu deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Irmãos, que esse não seja um sinal para nós. Eu quero dizer para você, alguém diz assim para mim: pastor, a Bíblia tem que se cumprir. Vai se cumprir na minha vida e na sua vida, mas não essa parte. Essa parte eu não quero que se cumpra na minha vida. Eu quero que se cumpra um outro sinal que tem do fim dos tempos, né? 2:28 de Joel, está lá escrito. Oh, glória! O que está escrito lá, irmãos? E há de ser naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia! Os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Que coisa linda! Isso eu quero que se cumpra. Esse é o sinal de Deus para o fim dos tempos e para a igreja do Senhor. Aleluia! Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos orar. Eu quero que você saia daqui dessa noite apaixonado. Eu quero que você saia daqui dessa noite dizendo: Jesus, eu quero te amar mais. Eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo: Jesus, eu posso ser mais crente, deixa eu ser mais crente, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a te adorar melhor, Jesus, melhora a minha adoração, dizendo para o Espírito Santo: encha os meus lábios de louvor, que os meus louvores, Senhor, possam te agradar. Que as minhas atitudes, Senhor, possam chamar a tua atenção. Você não está muito distraído, não? Eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Convidar os pastores, homens de Deus que estão aqui. Se você recebe esse ensino como de Deus para a tua vida, se você recebe essa palavra como uma mensagem do Espírito Santo, te orientando, te ensinando a melhorar, venha receber a oração. Nós estamos orando e pedindo a bênção de Deus para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Enquanto o conjunto canta, você vem. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Coloque a mão no seu coração. Jesus, quantas vezes, Senhor, o nosso coração nos trai, e nós somos, Senhor Deus, atraídos a tantas outras coisas. Ó Espírito Santo, Consolador amado, que nos ajuda, amigo verdadeiro. Quantas vezes, Senhor, nos afastamos de Ti,
Mas nessa noite, Pai, nós viemos pedir a Tua graça. Mas nessa noite, Senhor, nós viemos, Senhor, fazer um propósito de voltar às primeiras obras e ao primeiro sentimento. Aquela gratidão profunda, aquele amor, Senhor Deus, aquela paixão verdadeira que nos movia ao encontro do Senhor, aquela contemplação poderosa, prazerosa que tínhamos, Senhor, em estar na Tua presença, em Te adorar. Deus, todo mal ao redor não nos conseguia tirar os olhos de Ti. Tamanho amor, tamanho sentimento. Nós queremos voltar, Senhor, a esse sentimento, a esse amor verdadeiro. O Senhor te renova nessa noite, filho de Deus, filha de Deus. O Senhor te renova nessa noite. O Senhor renova o amor que você tem por Ele. Diga: Deus, eu estou aqui como Pedro na praia. Diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, como naquele dia que o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu estou como ele, te dizendo: Senhor, eu te amo. Tu sabe de tudo na minha vida e tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabe que às vezes eu fracasso, que às vezes eu me afasto. Senhor, tu sabe, Senhor, que às vezes eu caminho em caminhos que não te agradam, mas a verdade é uma: Senhor, eu te amo. Diga para Deus, declare para o Espírito Santo: Senhor, eu te amo. O que eu sinto, Senhor, não dá para expressar com palavras. O que eu sou não expressa o que eu sinto. Gera vida em nós, Espírito. Gera vida em nós, Espírito Santo. Gera vida verdadeira dentro de nós, Espírito Santo. Essa palavra é Espírito e vida. Gera vida em nós, Senhor. Transforma a nossa oração. Tira-nos, Senhor, dessas repetições sem prazer. Tira-nos, Senhor, dessas repetições, Senhor, aonde não nos encontramos contigo. Leva-nos, Espírito, para diante do altar. Acalabastu pecanto querebedege barrabachai. Ai comandureva sobidiquimadácia. Leva-nos, Espírito Santo, a presença real, a presença verdadeira. Renova-nos, renova-nos, renova. Levante a sua mão e peça: Senhor, me renova. Peça: Senhor, me renova com perdão. Peça: Senhor, me renova na minha vida de oração. Peça para Deus, Senhor, renova o meu sentimento. Alamassuribika, Cherrabanagabaha, Uramakamandanga subicantarama. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Do começo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. É verdade, Jesus.